Amados irmãos e queridas irmãs, nos reunimos hoje, dia 18 de abril de 2022, para juntos fazermos a reflexão do Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 8 ao 15. Iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirigiram para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e queridas irmãs, o Evangelho que acabamos de ouvir nos traz dois anúncios. O primeiro, a boa nova, o Cristo que ressuscitou. E esta boa nova, esta ressurreição de Cristo, foi anunciado primeiro pelas mulheres, as quais tinham contemplado o Cristo ressuscitado, e alegres saem anunciando para todos que Jesus já não estava morto, que Jesus tinha ressuscitado, assim como ele mesmo tinha dito, que ao terceiro dia ressuscitaria. O outro anúncio que o Evangelho nos traz é um falso anúncio, na verdade, proposto agora pelos sumos sacerdotes, porque não queriam aceitar a ressurreição de Cristo, não queriam aceitar que Jesus, de fato, era o Filho de Deus, acaba criando um falso anúncio e, assim, pagam os soldados para mentirem que o corpo de Jesus tinha sido roubado e não ressuscitado. Então nós nos deparamos com esta reflexão que nos leva a contemplar o grande mistério que estamos vivendo, o mistério da Páscoa. E Páscoa, meus irmãos, significa passagem, passagem da morte para a vida. A Páscoa, ela já é uma festa, uma comemoração antiga. Os judeus comemoravam a Páscoa como passagem da escravidão para a liberdade. Era um povo escravizado, era um povo oprimido que vivia às margens do Faraó e que agora, libertos por Deus por meio de Moisés, contemplam a libertação. E desta forma, eles
louvam e agradecem a Deus todos os anos. Por isso que nós temos a Páscoa, né? Esta comemoração. E agora, o cristianismo assume essa nova Páscoa, mas não só da libertação do faraó, da escravidão do Egito. Agora, esta Páscoa ela tem uma nova reflexão, um novo significado, pois Jesus nos liberta da escravidão do pecado e nos concede agora a vida eterna. E por isso a nossa igreja celebra, não só em um dia, mas por vários dias nós vamos estar celebrando a Páscoa, esta passagem. Por algumas semanas nós vamos estar fazendo esta reflexão até chegar à festa de Pentecostes. Então, meus amados irmãos e queridas irmãs, somos convidados a viver neste tempo esta reflexão, este agradecimento de um Cristo que amou tanto a humanidade, que se entregou por amor a ela e que, ressuscitando, nos deu a vida, nos mostra o verdadeiro caminho e nos diz que não estamos sozinhos, Ele caminha conosco e que, por maior que sejam os nossos desafios, por maior que sejam as nossas dificuldades, Ele está do nosso lado. E assim como a morte foi vencida, nós também venceremos todas as situações difíceis que temos enfrentado. Desejo a todos uma boa semana, uma boa Páscoa, que sejamos de fato mergulhados no mistério desta passagem da morte para a vida. Que o Cristo nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Amém.